Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática do Aprender e Estudar em Casa. Já sabe, sou a professora Sandra Pinto e estamos juntos a trabalhar os conteúdos do 7º ano. Continua sendo bom soldado ali em casa, protegendo, usando álcool gel, máscara, para que juntos possamos vencer esse vírus. Hoje continuaremos com o mesmo sumário. Nós vamos ver a recolha, organização e tratamento de dados agrupados. Durante esta aula, nós vamos corrigir o exercício que ficou da aula anterior. Estão a lembrar qual era o exercício? Tínhamos como TPC o exercício que dizia o seguinte: as alturas em centímetros dos alunos de uma turma do 7º ano são as seguintes. Tínhamos esses dados, ok? A linha A. Construa uma tabela de frequência, agrupando os dados em classes. Fizeram o exercício a linha A? A linha B. Representa graficamente os dados. Ou seja, esses dados, temos aqui representados, nós vamos colocá-los num histograma. Fizeram isso em casa? Então, juntos com a professora, vamos comparar aquilo que eu vou fazer aqui com o que vocês fizeram ali em casa, tá bom? E se tiver necessidade de corrigir, vamos corrigir, correto? Então, vamos lá. A primeira coisa é ordenar os dados. Os dados devem estar por ordem. Ordem crescente ou ordem decrescente. Aqui os meus dados eu organizei por ordem crescente. Porque assim fica fácil localizar quem é o menor dado. O menor dado é 150. Quem é o maior dado? O maior dado é 174. Por que é que precisamos do menor e do maior dado? Para calcular a amplitude total. Estão a lembrar como é que se calcula a amplitude total? Vamos ao quadro ver como é que se faz? Então, para calcular a amplitude total, nós fazemos a diferença entre o maior dado e o menor dado. Vamos lá. Então, temos o maior dado, 174, menos o menor dado, 150, igual. 174 menos 150 igual a 24. Então, 24 é a nossa amplitude total. Amplitude total. Ok? Então, guardem este número, 24, a nossa amplitude total. De seguida, nós vamos ver quantas classes nós vamos formar com aquelas observações. Estão a lembrar da fórmula para determinar as classes? Isso mesmo. Qual é a fórmula? Isso. 2 elevado a k maior ou igual a n. K está ali a representar o número de classes que vamos formar. E o n está a representar o número total dos dados. Ok, então vamos substituir o n. Qual é o número total de dados que temos ali? Isso, 28. Temos 28 dados, 28 observações. Vamos lá. Então fica 2 elevado a k maior ou igual a 28. Qual é o menor número inteiro que eu posso substituir aqui no k para ter esta condição verdadeira, para fazer esta condição se verificar? Se eu substituir o k por 4, por exemplo, o que é que vai ficar? 2 elevado a 4, que dá 16. 16 maior ou igual a 28. Isso não é verdade, 16 não é maior ou igual a 28. Então, vou ao próximo. Se eu substituir o k por 5, o que é que eu vou encontrar? 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 igual a 32. E 32 é maior ou igual a 28. Então, nós já encontramos o nosso número inteiro que satisfaz esta condição. Então, o k aqui é igual a 5.
Por quê? Porque se eu substituir o K por 5 na minha fórmula, vamos lá substituir. Substituir o K por 5, maior ou igual a 28, eu vou encontrar 2 elevado a 5, que é 32, tá bom? Maior ou igual a 28. Eu vou encontrar uma condição verdadeira. Vou encontrar uma condição verdadeira. Então, o menor número que satisfaz esta condição é o número 5. Significa que vamos formar 5 classes, ok? Nós já sabemos formar classes. Vamos ter 5 classes na nossa tabela, ok? A primeira classe vai começar com o número 150, não é verdade? Que é o nosso menor dado. A primeira classe sempre começa com o menor dado. Então, temos a nossa primeira classe. 150 até... Professora, até onde? Qual é o número que eu vou colocar aqui? Estão a lembrar da letra A que nós calculamos na aula, há 2 aulas atrás? O A, que é a amplitude de cada classe. Como é que é dado o A? A amplitude de cada classe é igual à amplitude total, que neste caso é 24. Ok? O A significa, estou a fazer revisão, isso já foi dado. Vamos lá. O A significa amplitude de cada classe. Como é que encontramos a amplitude de cada classe? A amplitude total, que nós já calculamos, deu 24, a dividir pelo número de classes que vamos formar, ou seja, a dividir por 5, que é o número de classes, que deu no nosso exemplo 5. Então, você vai dividir 24 a dividir por 5, ok? Quanto é que dá? Vamos lá. O A igual a 24 a dividir por 5 vai dar, isso, 4,8. 4,8. Que nós vamos arredondar, ok? Fazer uma aproximação por excesso para o número 5, porque os meus dados são só números inteiros, então não me interessa ter números decimais, ok? Se eu tivesse números decimais na minha amostra, não teria problema, eu usaria o número 4,8, mas porque a minha amostra só tem números inteiros, eu vou arredondar por conveniência este número 4,8, sei que por excesso é aproximadamente, eu vou arredondar para A igual a 5. Então, vou considerar o meu A igual a 5. Ok? O que é que significa este A igual a 5? A amplitude de cada classe. Se eu começar em 150, eu vou adicionar mais 5. 150 mais 5. Vou terminar em, isso, 155. Depois, 155 mais 5. E sempre adicionando mais 5, ok? Que é a amplitude de cada classe, sempre mais 5. Então, 150 mais 5 dá 155, já tenho a minha primeira classe. Segunda classe, vou ter 155 mais 5, ou seja, a 160. Terceira classe, 160 a 165. Estão a entender? Apanharam a lógica? Este é o significado do nosso A. Vamos sempre somando mais 5. 165 a 170. Já tem 1, 2, 3, 4 classes. São 5 classes. Vimos que o K é 5, então são 5 classes. Então, quer dizer que falta mais uma classe, ok? Que vou colocar aqui. Que seria qual classe? 170 a 175. Já temos formado as nossas 5 classes. Vamos apanhar essas classes e colocar na nossa tabela e fazer todo o processo. Vamos lá. Estão a ver? As classes são exatamente aquelas que nós encontramos. Viram?
Está aqui. E nós vamos calcular a frequência de cada classe. Vou voltar para ver, por exemplo, de 150 até 155, quantos dados que eu tenho que pertencem a este intervalo, de 150 a 155. Vamos lá. Até 155, quando eu tenho 1, 2, 3. Lembra, 155 não entra, é exclusivo, ok? Então, 1, 2, 3. Então, a frequência absoluta é isso, 3. Viram? A segunda classe, todos os dados que pertencem ao intervalo de 155 a 160 exclusivo, ou seja, 160 não entra. Vamos ver quantos números é que temos. Vamos voltar e ver. 155 a 160. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Parou. Então, a nossa frequência desta classe é 5. Isso mesmo. Estão a entender? Correto. Então, vamos continuar. De 160 a 165. Vamos verificar os nossos dados anteriores. Vamos lá. 160 até 165 temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a frequência absoluta desta classe é 7. Correto. Voltar e ver os dados de 165 a 170. Vamos apanhar quantas informações é que temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a frequência absoluta desta classe é 7. Voltando, 170 a 175. Vamos verificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Significa que esta classe tem frequência absoluta igual a 6. Correto. Vamos somar o total de dados. 3 mais 5 mais 7 mais 7 mais 6 dá igual a... Já fizeram a conta, não é verdade? Deu 28. E calcularam a frequência relativa em percentagem? Eu sei que calcularam. Vamos lá juntos comparar. Como é que fica? Na primeira linha, a frequência relativa, não vou repetir, é a frequência absoluta sobre o total de dados. Quanto é que deu? 10,7%. Correto. 5 sobre 28. A frequência relativa é, em percentagem, isso, 17,9%. Da terceira classe, qual é a sua frequência relativa? 25%. Da quarta classe, a frequência relativa, 25% também. E, por último, nós temos 21,4%, que vai dar um total em percentagem de 100%. Com a tabela, podemos fazer algumas análises. É para isso que serve a organização dos dados. Organizamos os dados, pode ser em tabela, pode ser em gráfico, para melhor conseguirmos resumir as informações e tirar algumas conclusões. Então, podem ver que a maioria dos alunos da turma do 7º ano tem altura compreendida entre 160 a 170 centímetros. Por que a maioria? Vamos voltar à tabela e vamos ver que naquela turma temos 25% de alunos com altura compreendida entre 160 a 65. Temos uma outra, a mesma percentagem, 25% de alunos com altura compreendida de 165 a 170. Então, essas duas classes juntas vai nos dar uma percentagem de 50%, que corresponde à metade da turma. Então, a metade da turma tem altura compreendida de 160 a 170 centímetros. Viram como é que a tabela nos ajudou? E também podemos concluir que só 10,7% dos alunos têm altura compreendida entre 150 a 155 centímetros. Ok? Isto foi verificado a partir da tabela. Podemos voltar à tabela e ver isso. Está a ver? 10,7% de alunos daquela turma têm altura compreendida de 150 a
55. Então, eu já consigo imaginar, naquela turma, qual é a estatura da maioria dos alunos. Viram? Na linha B, foi pedido para construírem o histograma. Já sabem, o histograma é a representação gráfica dos dados em classes. Eu ensinei na aula anterior que as classes devem estar no eixo horizontal. Então, temos aqui as classes representadas. No eixo vertical, não é? Está a frequência. Pode estar frequência absoluta, mas também pode estar frequência relativa. Então, no meu exercício já está aqui as frequências relativas dadas em percentagem de cada classe. Viram? Na primeira classe, temos aqui, esta barra é proporcional à sua frequência relativa, neste caso. Esta também é proporcional à sua frequência relativa e assim sucessivamente. O que é que conseguem concluir através do gráfico? Qual é a classe modal, por exemplo? Eu posso perguntar, qual é a classe modal? Conseguem ver? Isso. Professora, mas aqui temos duas, não é verdade? Temos esta classe, 160 a 165, é proporcional, também tem a mesma frequência relativa, que a classe 165 a 170. Então, essas duas classes podem não, são as classes modais. Pode haver só uma classe modal, pode haver duas classes modais, ou às vezes há situações em que não há moda, então não existe classe modal. Pode acontecer isso, tá bom? Então, essas duas classes são as nossas classes modais. Por isso que chegamos à conclusão, a maioria dos alunos tem esta estatura, de 160 a 170. Então, fizeram a linha B desta forma? Se não, podem, vou deixar aqui alguns minutos para fazerem alguma correção, se precisarem. Então, agora, vou deixar-vos um trabalho para fazerem sozinhos ali em casa. Vamos lá acompanhar. Como proposta, temos aqui as crianças vacinadas num determinado centro de saúde para eliminação do novo coronavírus foram registrados na tabela abaixo, de acordo com a idade. Determina as medidas de tendência central, a média, moda e mediana. E dê as interpretações respectivas. Temos aqui a nossa tabela, idades, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, total. Na outra coluna, o número de crianças correspondido a cada idade, 12, 3, 22, 50, 31, 22, 10, 160. Então, vão responder esta pergunta, ok? O que é pedido, vão analisar e responder de acordo com a tabela. Vamos lá passar a tabela, então.
Depois de terem copiado o exercício número 1, vamos lá ao exercício 2. Diz assim: 15 amigos resolveram participar de uma mini-maratona, Cidade da Praia, São Martinho. A distância que os atletas têm de percorrer é de 7 quilômetros, tendo realizado para tal vários treinos. No último treino, as distâncias percorridas foram as seguintes. Temos aqui registrados as distâncias percorridas no último treino. Vamos copiar então esse registro. De acordo com esses registros, vamos responder algumas questões. 2.1. Qual a variável estatística em estudo? Classifica. 2.2. Construa uma tabela de frequências. 2.3. Qual a distância média percorrida no último treino pelos 15 amigos? 2.4. Dos 15 amigos, quantos correram menos de 7 quilômetros no último treino? Qual a percentagem correspondente? 2.5. Que percentagem dos 15 amigos treinou pelo menos 6 quilômetros? Então vamos lá trabalhar e podem sempre pedir ajuda. Nesta aula, consolidamos o conteúdo sobre organização e tratamento de dados agrupados. Vimos mais uma vez como é que se formam as classes, como é que se constrói o histograma referente a cada classe e assim consolidamos esse conteúdo. Espero que tenham gostado da aula. E assim chegamos ao fim da nossa aula de matemática do Aprender e Estudar em Casa. Fica bem e até a próxima aula.